Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui, boa noite, bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo também aqui o curso, claro, o pessoal que está ao vivo aí está assistindo à noite, mas você que adquiriu o curso, que pode repetir as aulas quantas vezes você quiser, pode ser bom dia, boa tarde, enfim, nós estamos aqui para começar o nosso curso de informática para o concurso do INSS, voltado para o INSS, Banca CESP e o Elevator, que é um curso de exercícios aí, tá bom? O primeiro tema que nós vamos fazer é o tema relacionado ao Windows, né? E o que é o Windows? Antes de a gente começar, o Windows ele é um programa, né? Nós temos dentro do nosso computador a parte de hardware, que seria a parte física do computador, e nós temos a parte de software, que é a parte lógica, os programas. Então não adianta nada o nosso computador ter a parte física, o HD, a memória do computador, os periféricos, teclado, mouse, não adianta nada ter o hardware sem o software, sem os programas, tudo bem? Então os programas são classificados como a parte lógica do computador. Então o Windows é um programa. Só que tipo de programa ele é? Ele é um sistema operacional. E o que o sistema operacional faz? Ele gerencia os recursos do computador. Né? Ele prepara o computador para que você opere o computador. Por isso que o nome dele é sistema operacional, porque ele prepara todo o ambiente para você poder usar o computador. Né? Então o sistema operacional gerencia a memória, gerencia os programas, gerencia os processos que são executados no computador. O sistema é um dos programas aí que nós temos no nosso computador para auxiliar nas nossas tarefas. Né? Então o sistema operacional faz o quê? Gerencia todos os recursos do computador para que você opere o computador. Aí depois você instala os seus aplicativos. Tem que ter o sistema, que é a base, para depois você instalar os seus aplicativos, que aí sim são aqueles programas para tarefas do dia a dia. Edição de texto, planilhas eletrônicas, o Word é um editor de texto, é um aplicativo, o Excel é uma planilha eletrônica, é um aplicativo. Então essa é a diferença entre um sistema e um aplicativo. O Windows não é um aplicativo, ele é um sistema operacional. Coloca na tela, vamos para a primeira questão relacionada ao Windows. Bota aí na tela, vamos lá. A primeira questão, antes de a gente resolver, nós temos que saber o que é um gerenciador de tarefas, tá? O que é um gerenciador de tarefas? Vamos lá. Gerenciador de tarefas, você conhece ele, só que às vezes você não sabe o nome dele certinho, o nome técnico, né? O gerenciador de tarefas vocês já usaram e eu tenho certeza que já usaram, porque às vezes o seu computador trava. Quando o seu computador trava, você quer destravar o computador. E aí a pessoa que está do teu lado fala assim, ó, dá um Ctrl Alt Delete. Aí quando você dá um Ctrl Alt Delete, aparece uma tela que é o gerenciador de tarefas. E lá dentro você vai poder o quê? Finalizar um programa que não está respondendo para ele destravar o seu computador. Então naturalmente você vai dar o Ctrl Alt Delete, vai aparecer essa tela aqui, ó. Aí vai ter bloquear o computador, sair, alterar a senha e o gerenciador de tarefas bem aqui, ó. Quando você clicar, vai aparecer uma tela, né, do gerenciador de tarefas, ó, que é essa tela que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele mostra que os programas que estão em execução, quando o programa está travando o computador, aparece aqui o status do programa, não respondendo. Aí você clica com o direito em cima, ó, o botão direito, e manda finalizar a tarefa. Se mandar finalizar aqui, ele destrava o computador. Então, qual é a função do gerenciador de tarefas? Não vai cair na prova, ó, destravar o computador. A função do gerenciador de tarefas é visualizar os programas que não estão respondendo, visualizar os programas que também estão respondendo, é visualizar os processos que estão em execução, visualizar aqui até mesmo o desempenho do computador, você consegue ver o desempenho do computador. Então, na prova, você tem que saber o quê? Você tem que saber tudo isso aqui, ó. O gerenciador de tarefas permite o quê? Gerenciador de tarefas permite o quê? Né? Permite. Aí você vai ter que lembrar, ó, visualizar programas e processos que estão em execução. E processo. Um programa e fala um processo, estamos falando da mesma coisa. O processo é um programa. Então, quando você falar assim, se tiver na prova assim, ó, é um processo em execução, você vai lembrar que é um programa. É um programa que está em execução. Tudo bem? Então, quando eu executo o Word, abro o Word, ele é um processo que está em execução no nosso computador. Tudo bem? Então nós temos dois tipos de processos, vocês têm que lembrar. Existem os processos de primeiro plano e existem os processos de segundo plano.
que é o processo de primeiro plano? É um programa que está em execução e você consegue ver ele na tela. E o processo em segundo plano, ele está em execução, só que você não vê ele na tela. Por exemplo, o Word. Quando o Word, editor de texto da Microsoft, está em execução, você consegue ver ele na tela? Então ele é um processo em primeiro plano. Agora, um antivírus, às vezes ele está em execução, protegendo o seu computador, mas você não está vendo ele na tela. O antivírus pode ser um processo de primeiro plano, mas ele pode estar atuando lá atrás no seu sistema como um processo em segundo plano. É o também vírus. O vírus é um programa? É, o vírus é um programa. Então o vírus posso chamar ele também de processo? Sim. Ele é um programa malicioso. Então ele é um processo malicioso. E aí eu te pergunto, o vírus, quando ele está atuando no teu computador, esse programa malicioso, ele aparece na tela ou ele fica em segundo plano? Beleza, ele fica em segundo plano, porque você não vê ele na tela. Então vamos lá, bota na tela aí. Então quando eu coloco aqui que permite visualizar programas e processos em execução, são processos tanto foreground, que é primeiro plano, quanto os processos de background, que é o de segundo plano. Foreground, primeiro plano, background, segundo plano. Então, quando eu volto lá no gerenciador de tarefas, você vai ver exatamente isso. Ó. Aplicativos em execução são os de primeiro plano. Processos em segundo plano. Olha os processos em segundo plano aqui. E aí, esses processos em segundo plano, como eu falei para vocês, pode acontecer de um desses processos em segundo plano ser um vírus. Aí você fala, como assim, professor? Então você está dizendo que eu posso encontrar um vírus em execução? Sim. Tanto que esse gerenciador de tarefas é um programa muito usado pelos analistas de rede, né, os gestores da área de TI, para verificar exatamente isso. Bota aqui na tela, para verificar exatamente esses processos em execução, para ele descobrir um programa que esteja prejudicando o meu computador. Então coloca aí na tela, olha o que você tem que saber aqui, ó. Além de tudo que eu acabei de falar. Visualizar programas e processos em execução e também fazer análise forense em busca de malwares. Quando eu falo fazer análise forense, é uma análise investigativa em busca de programas maliciosos, malwares, e talvez descobrir um vírus no computador, talvez descobrir alguma ameaça no computador. Só, claro, não é qualquer um que vai conseguir só bater o olho e falar, opa, isso é um vírus. Não, ele vai fazer uma análise investigativa, por isso que é uma análise forense. E o que mais o gerenciador de tarefas também me permitiu fazer lá? Me permitiu também visualizar o desempenho do computador. Você viu lá que eu consegui verificar o desempenho que o meu computador está tendo. Um desempenho até, olha lá, ó, vou entrar de novo, ó, olha lá, visualizar o desempenho do computador. Ó, ele me mostra aqui os componentes internos do computador trabalhando. Tá? Até um gráfico bem legal. Então tudo isso aqui, ó, visualizar o desempenho do computador, fazer análise forense em busca de programas maliciosos, visualizar programas e processos em segundo plano e em primeiro plano. Isso tudo é o que o gerenciador de tarefas faz. E aí, se você vai para a prova sem esse conhecimento um pouco aprofundado, você acha que o gerenciador de tarefas só serve para destravar o computador. E o CESP é uma banca muito inteligente. Ele não vai colocar lá, o gerenciador de tarefas serve para destravar o computador. Não, ele não vai botar isso. Ele vai botar todos esses pontos que eu falei aqui. E aí, quando você vai entrar no gerenciador de tarefas, você tem duas formas de entrar no gerenciador de tarefas. Você tem o Ctrl Alt Delete. Na verdade, existem três formas. Eu vou mostrar três formas, porque esse nosso curso aqui ele é um pouco mais aprofundado. Então, o Ctrl Alt Delete é aquele que vai aparecer essa tela aqui, ó, né? Vai aparecer essa tela aqui. E depois você vai para o gerenciador de tarefas. Tem o bloquear, tem que sair, alterar a senha. E aí tem o gerenciador de tarefas. Então, isso aqui é um acesso indireto, porque ele passa por uma tela antes de ir para o gerenciador de tarefas. Agora, você quer ir direto, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou apertando tecla para ir direto, ó. Estou apertando tecla para ir direto. Se eu estou apertando tecla para ir direto, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo Ctrl, Shift,
ESC. Ctrl Shift ESC é o acesso direto, sem passar por aquela tela. Tá? E além dessas duas formas ainda, tem a opção de clicar com o botão direito na barra. Ó. Aqui, a barra de tarefas é essa barra inferior. Botão direito na barra, gerenciador de tarefas é a terceira forma. Ó. Botão direito na barra, gerenciador de tarefas é a terceira forma. Então, matamos aí o conceito de gerenciador de tarefas, os acessos, muito importante. Aí, quando a gente vai para a questão número 1, vamos lá. Olha lá, vamos para a questão número 1, ele diz assim: ao utilizar um computador no qual está instalado o sistema operacional Windows, o usuário efetuou com o mouse um clique duplo no ícone do aplicativo. Alguns segundos após ter sido aberto, o aplicativo apresentou a informação de que não estava respondendo. Travou. Nessa situação hipotética, para que o aplicativo X seja encerrado, o usuário deverá inicializar o aplicativo gerenciador de tarefas, então ele vai abrir o gerenciador de tarefas, localizar na janela desse aplicativo, clicar sobre ele com o botão direito e então selecionar a opção finalizar a tarefa. Questão correta. Olha aqui que ele falou, você abre o gerenciador de tarefas, seleciona o programa que não está respondendo, clica com o botão direito e manda finalizar a tarefa. E aí você também poderia fazer com esse botãozinho aqui, finalizar a tarefa também. Tá bom? Esse é um problema da informática, né? O problema da informática é que você tem várias possibilidades de se fazer uma operação. E essas várias possibilidades, de vez em quando, é explorado pela banca. Tudo bem? Bota a questão número 2. Vamos lá. Então, fizemos a questão número 1, pegamos tudo que é importante da questão, viu que isso aqui é o que a gente faz no Elevator. Se vocês estão assistindo aí, viram que a professora Suzeli está fazendo para exatamente isso, né? Faz um resumão, depois resolve a questão. É isso que faz o Elevator ser um produto diferenciado. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 2. No explorador de arquivos, esse explorador de arquivos aqui, viu, gente? Antigamente ele era chamado de Windows Explorer, né? O Windows Explorer. E ele é o que, esse Windows Explorer explorador de arquivos? Ele é um gerenciador de arquivos e pastas, tá? Gerenciador de arquivos e pastas. O que é um gerenciador de arquivos e pastas? É essa tela aqui, ó, que você consegue ver toda a estrutura do computador. Isso é um gerenciador de arquivos e pastas. Lugar para você criar pasta, ver toda a árvore do sistema aqui no computador de vocês. Isso é um gerenciador de arquivos e pastas. Esse é o explorador de arquivos, esse é o antigo Windows Explorer. E aí o que ele fala na questão? Ele fala assim, ó, no explorador de arquivos, para se verificar que processador e que quantidade de memória RAM estão instalados no computador, uma opção é clicar no ícone computador com o botão direito do mouse e em seguida escolher a opção propriedade. Então ele está falando assim, o que ele quer ver? Ele quer ver o quê? Informações. Ele quer ver informações básicas do computador, do PC. PC quer dizer computador pessoal. E ele quer ver informações básicas. Quais informações básicas? Ele quer ver a quantidade de memória RAM do computador. Ele quer ver a quantidade, qual é o processador do computador, CPU, né? Qual é o processador, CPU é o processador. Ele quer saber o que mais além disso? Ele quer saber o nome do computador, também pode ser uma informação que ele queira, porque todo computador tem um nome do computador na rede. Então, você pode ver informações básicas acerca do computador, como, por exemplo, até mesmo a versão do sistema operacional. SO quer dizer sistema operacional, tá? Então, veja, ele quer ver informações básicas do computador, PC quer dizer o computador. Essas informações básicas do computador, você vê dentro de uma opção chamada de sistema. Eu lembro uma vez um aluno que falou, professor, para eu ver a quantidade de memória, qual é o meu processador, tem que abrir o computador, com a chave chave Phillips. Aí eu fui e falei, não, precisa não, você vai ver dentro do próprio sistema. E como é que eu vejo essa opção sistema? Uma das opções é essa que ele citou, essa questão aqui ela está correta. Ela está correta, porque eu quero ver o processador, a quantidade de RAM, ele quer ver as informações básicas, acessar essa opção sistema, ele pode fazer desse jeito aí, ó, quer ver? Vamos lá, ó. Ele fala de clicar com o botão direito, ó,
clicar com o botão direito em cima do meu computador. Aqui está este computador porque é uma versão mais nova, mas nas outras versões, por exemplo, o Windows 7, é meu computador. Ele clica com o botão direito aqui, vai em propriedade, e aí tem as informações básicas do computador, processador, memória, tá vendo? O nome do computador na rede. Estou dentro da opção sistema, tá vendo? Versão do sistema operacional. Então, uma das formas é essa forma que ele citou e a questão está correta. Vamos lá, para verificar o processador, quantidade de RAM, está instalado. Uma opção é clicar com o ícone computador, com o botão direito do mouse, em seguida escolher a opção propriedade. Feito isso, você vai estar entrando na opção sistema. E a outra possibilidade de acessar essa ferramenta é no painel de controle. Como eu falei, né, o problema é esse, que tem várias opções. No painel de controle também pode ser citado na prova. Painel de controle, como você sabe, é para modificar informações do computador, né? Modificar informações não, né? Modificar configurações do nosso computador, né? Você faz uma modificação. Aí o que acontece? Tá bem aqui, ó. O painel de controle ele tem, na verdade, várias formas de ser exibido. Aqui tem categoria, né? E tem os ícones, né? Quando eu coloco categoria, ele agrupa várias ferramentas por categoria, sistema e segurança, redes, internet, inclusive daqui a pouco nós vamos ter questão sobre isso. E quando eu coloco ícones, aí aparecem várias ferramentas no tamanho de ícone. E aí, inclusive, a opção sistema. Quando eu vou na opção sistema, eu tenho acesso a essas informações básicas do computador do mesmo jeito. Então você viu, ele mostrou uma forma aí, mas pode ser que em outra prova do CESP, nós estamos fazendo uma preparação aqui, claro, para uma prova que vai vir, né, do CESP, que é a prova do INSS, prevendo que vai ser realmente o CESP aí. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa noção de que ele pode cobrar outra forma, tá bom? Então, no painel de controle sistema, eu vejo informações básicas do computador. Quais informações básicas? Coloca aí na tela. As informações básicas do computador, quantidade de memória RAM, processador, nome do computador, versão do sistema operacional. Questão número 3. No painel de controle, vamos lá, no painel de controle do Windows 7, pode-se ter acesso à categoria rede e internet, tá vendo? O painel de controle é o lugar para a gente fazer o quê? Diversas configurações no computador. E aí a gente viu que podemos exibir por categoria, isso aqui pode ser questão de prova, ou pode ser exibido por ícones. Ícones grandes e ícones pequenos, né? Ícones grandes e ícones pequenos. Então, uma questão de prova, inclusive o CESP, que é uma banca inteligente, ele pode citar essa forma de exibição do painel de controle, né? E aí, quando você exibe por categoria, que é um caso que eu estava mostrando lá para vocês, quando você exibe por categoria, vou entrar aqui no painel de controle de novo, ó, você vai ver que tem a opção redes e internet, sistema e segurança, né, hardware e sons, enfim. Mas a questão foi tranquila, porque ele fala assim, ó, pode ter acesso à categoria rede e internet, beleza, na qual se pode executar atividades como, por exemplo, backup, configuração do firewall do Windows para se restringir acessos a sítios indesejados. Questão errada. Redes e internet, gente, vocês vão encontrar ferramentas para fazer a configuração da rede, para fazer a mudança no comportamento da internet. Agora a questão cita redes e internet e fala que nós temos que configurar o firewall, que configura backup. Backup é uma cópia de segurança, é fazer cópia de segurança. Você pode configurar o sistema mesmo para fazer algumas cópias de segurança, enfim, e avisar também, enfim. E também ele fala de firewall. O que o firewall faz? O firewall é uma ferramenta para proteger o teu computador contra acessos não autorizados. Protege contra invasão. O firewall é uma ferramenta de segurança. O backup é uma ferramenta de segurança. Então não está dentro da categoria redes e internet. Coloca na tela. A categoria para você encontrar backup, configuração de firewall, é a categoria, não é rede e internet, é a categoria segurança. Tá? Então esse item aqui foi bem tranquilo, questão errada, mas eu quis mostrar para vocês que o painel de controle tem várias formas, tudo bem, de fazer a exibição aí, de categoria e ícones, tudo bem? Mas vamos lá. Questão número 4. No ambiente Windows 7, um arquivo pode ser deletado, ao ser deletado, é enviado para a lixeira, de onde poderá ser recuperado por meio da opção restaurar. Vamos lá, mais uma questão prática do CESP, né? A gente sabe que quando a gente
seleciona um arquivo e dá um delete, o arquivo vai para a lixeira. Aparece uma mensagem dizendo: tem certeza que deseja remover o arquivo e enviar o seu conteúdo para a lixeira? Para que ele vai para a lixeira? Para dar uma opção de você restaurar caso você tenha arrependimento posterior. Me arrependi, vai lá na lixeira e manda recuperar o arquivo. E é sobre esse procedimento de restauração que a questão está falando. Bota na tela aí. Vamos ver como é que a gente restaura um arquivo e o que pode cair a respeito disso. Vamos lá. Se eu deletar um arquivo, vou chegar aqui e vou dar um delete no arquivo, ó. Delete no arquivo. Tem certeza que deseja mover o conteúdo para a lixeira? Sim. Aí foi lá para a lixeira. Aí eu abro a lixeira e quero restaurar o arquivo. Eu posso restaurar assim, ó, clicando com o botão direito em cima do arquivo, restaurar. Ou posso selecionar ele aqui, ó, e dentro das ferramentas aqui, né, tem aqui a opção restaurar todos os itens, restaurar os itens selecionados, né? Então tem outras opções. Pode ser selecionando o botão direito restaurar, né, tem a opção restaurar, ou pode selecionar aqui, clicar nas ferramentas da lixeira e restaurar os itens selecionados. Tá? Então, sobre essa restauração, além disso que ele falou aí, claro que a questão está correta, além disso que você tem, que ele botou aqui, eu quero que você se atente às dicas que eu vou te dar agora. Presta atenção na dica. Veja, toda vez que você restaurar um arquivo da lixeira, ele volta para o local de origem. Então, se você deletou na área de trabalho, ele vai voltar para a área de trabalho, que era o local de origem dele. Outra coisa importante é que, quando você está fora da lixeira, você não tem como restaurar um arquivo. Para restaurar o arquivo, você tem que abrir a lixeira. Não tem como restaurar o arquivo estando fora. Fora da lixeira, tem como você limpar a lixeira. O que é limpar a lixeira? Excluir todos os arquivos da lixeira para desocupar espaço no disco rígido. Porque quando o arquivo está na lixeira, ele ocupa espaço no seu HD ainda, no disco rígido do teu computador. Mas se você apaga da lixeira, ele desocupa esse espaço para receber novos arquivos. Então você vai prestar atenção nesse procedimento. Bota na tela aí. Ó, pode cair uma questão como essa. Para restaurar o arquivo, eu tenho que abrir a lixeira? Sim, eu tenho que abrir a lixeira aqui, porque eu vou encontrar a opção restaurar aqui dentro. Agora, para apagar tudo da lixeira, você pode clicar com o botão direito na lixeira. Quando você clica com o botão direito na lixeira, tem esvaziar a lixeira, que aí você apaga tudo sem mesmo abrir a lixeira. Aí tem aqui renomear a lixeira, né? Tem a opção aqui propriedades da lixeira também. O que é a propriedade da lixeira? Propriedade da lixeira é você ver as características da lixeira. Propriedade da lixeira é você ver as características da lixeira. Nas características você tem como aumentar o tamanho da capacidade da lixeira. Você tem como desabilitar a lixeira aqui nessa opção, não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando for excluído. Se você marca isso aqui, você está desabilitando a lixeira. Qualquer arquivo excluído vai embora direto, não passa pela lixeira. A exclusão será permanente. Tá vendo? Então, tamanho personalizado para aumentar ou diminuir. Então, como é que eu cheguei nessa tela? Botão direito em cima da lixeira. Propriedades, para ver as características. Propriedade é característica, né? Você clicar com o botão direito em cima de um arquivo propriedade, vai aparecer as características do arquivo. Se você clicar com o botão direito em cima da lixeira propriedades, vai aparecer as características da lixeira, enfim, tá? Então a questão está correta. Aí o que eu quero que vocês entendam aqui mais? Quais arquivos não passam pela lixeira? Eu já estou te afirmando aqui que existem arquivos que não passam pela lixeira, que a sua exclusão é definitiva. Mas eu quero detalhar aqui com você. Quais arquivos não passam pela lixeira? Vamos lá. Quais arquivos? Ou será que todo arquivo deletado vai passar pela lixeira? A resposta é não. Então vamos lá. Quais arquivos não passam pela lixeira? Primeiro, o arquivo que não passa pela lixeira. Aquele arquivos excluídos de unidade de rede. De unidades de rede. Aí você fala, professor, mas o que é uma unidade de rede? Uma unidade de rede é uma unidade para ter acesso a algum outro computador da rede. Aí você fala, como assim? Veja. Aqui é a unidade de disquete, antigo disquete. Aqui é a unidade C2 pontos, que é o disco local do teu computador, é o HD do teu computador.
E aqui é a unidade de DVD, para ter acesso ao conteúdo de um DVD no teu computador. E aqui estão as unidades de rede desse computador. Ó, V2 pontos é a unidade de rede desse computador, Z2 pontos, W2 pontos. As unidades no Windows são representadas por letra. A2 ponto, B2 ponto, C2 ponto, D2 ponto. Se eu botar um pendrive, vai aparecer uma letra representando pendrive. São unidades de disco para ter acesso a algum conteúdo. E quando a gente fala unidade de rede, é porque esse V2 pontos é para ter acesso a uma unidade de algum computador da rede. Tá? Então vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho um computador, aqui eu tenho outro computador, e aqui eu tenho outro computador. Na tua casa, você montou uma redezinha na tua casa. Tá aqui, ó. Você montou uma rede na tua casa, essa rede de computadores. Aí você deu um nome para esse computador, porque todo computador tem um nome, você chamou ele de PC3. Esses são os computadores da rede. Esse computador aqui, ele tem o C2 pontos. C2 pontos é o disco local. Esse aqui também tem o C2 pontos. Ó. C2 pontos é o disco local. Esse aqui também tem o C2 pontos, que é o disco local. Só que aí você quer acessar o HD do PC2. Você está no PC1 e quer acessar o HD do PC2. Aí vai ter um G ou H2 pontos aqui, escrito assim, unidade de rede. E esse H2 pontos é para acessar a unidade desse computador PC2. O I2 pontos é para acessar a unidade de disco do PC3. Então a unidade de rede é uma unidade de algum dos computadores da rede, não é o local. Então quando eu acessar aqui, ó, esse V2 pontos aqui, se eu deletar um arquivo lá dentro, vai embora direto, não passa pela lixeira nem do computador da rede nem do seu. Arquivos excluídos de unidade de rede são excluídos de forma definitiva. Tudo bem? Arquivos excluídos de mídias removíveis. De mídias removíveis. Arquivos excluídos de mídias removíveis. O que é mídias removíveis? Pendrive, vamos botar aqui, pendrive, cartão de memória, antigos disquetes. Se você excluir de um disquete antigo, de um cartão de memória, de um pendrive, a exclusão é definitiva, não passa pela lixeira. Aí você tem que só se atentar a um detalhe. HD externo vai para a lixeira. Então, arquivos excluídos de unidades de rede não vão para a lixeira, unidades removíveis não vão para a lixeira. Pendrive, cartão de memória, mas HD externo vai. Então, bota aí na tela para a gente concluir aqui a nossa listinha, exceto HD externo. O HD externo ele reconhece como disco local e acaba indo para a lixeira. Outro que não vai para a lixeira, arquivos maiores do que o tamanho da lixeira. Maiores do que o tamanho da lixeira. Também não vai para a lixeira. Como assim maior que o tamanho da lixeira? Eu não te falei que tem como mudar a capacidade da lixeira? Imagine que a lixeira tenha 100 megas de tamanho, de capacidade, e o arquivo seja de 200 megas. Um arquivo de 200 megas não vai para a lixeira, porque ele não cabe na lixeira, é questão de matemática. O arquivo é maior do que o tamanho da lixeira. O sistema vai mostrar uma mensagem falando, ó, a exclusão desse arquivo não passa pela lixeira, será definitiva. Vai ser definitiva por quê? Porque o arquivo é maior do que o tamanho da lixeira, tá bom? Agora, você não pode confundir o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Confundir o seguinte. Vamos dizer que a lixeira tem 30 arquivos lá dentro. Tem 30 arquivos. Então a lixeira está sendo ocupada totalmente. A lixeira está ocupada totalmente. Tudo bem? Não tem mais espaço na lixeira. Se você excluir um arquivo, o arquivo vai para a lixeira, tá? E ele apaga os mais antigos para acomodar os mais novos. O que não vai para a lixeira é quando o arquivo é maior do que a capacidade total da lixeira, que não vai para a lixeira, tá? Mas arquivos, mesmo que a lixeira esteja cheia, os arquivos vão para a lixeira e ele apaga o mais antigo. O que não vai, o arquivo que é maior do que a capacidade da lixeira, só para ficar claro, tá bom? Bota na tela. E a outra coisa que não vai para a lixeira, o outro tipo que não vai para a lixeira é quando você usa, ao invés do delete, você usa shift mais delete.
Quando você usa Shift mais Delete, a exclusão é definitiva. Delete vai para a lixeira. Shift Delete, a exclusão é definitiva. Tudo bem? Tranquilo? Então não esquece disso. Vamos lá. O que é uma unidade de rede? É uma unidade de um outro computador da rede. Aí a pergunta que pode cair na prova: como criar uma unidade de rede? Como é que se cria uma unidade de rede? Né? Como é que se cria? Vamos lá. Para criar uma unidade de rede, quando você vai lá no meu computador, vai ter lá em cima a opção assim, ó, mapear a unidade de rede. Se cair essa questão de mapeamento de unidade de rede, você vai lembrar que mapear a unidade de rede é criar uma conexão com algum computador da rede, com algum PC da rede, tá? Então, criar uma conexão é criar um acesso a algum computador da rede. Essa conexão é a unidade de rede. Quando você clicar aqui, ele vai te perguntar, você quer criar uma conexão de qual unidade? Aí Z. Z é a unidade de rede que eu estou criando. E aí ele pergunta qual é o endereço do computador da rede. Naquele caso que a gente viu, bastava digitar //, né? E o nome lá que a gente colocou, PC1, por exemplo. Aí ele ia criar uma unidade Z dois pontos para ter acesso ao PC1. Aí se eu colocasse lá Z, botar aqui U dois pontos, aí // PC2. Então eu estou criando um mapeamento de rede, uma unidade de rede para ter acesso a esse computador da rede. Tudo bem? Então, mapa de rede na prova é isso, é criar a unidade de rede. No Windows 7, a opção de segurança Proteção para a Família disponibiliza um pacote de ferramentas contra spywares e vírus gratuito chamado de Windows Defender. Então, nessa questão aqui, gente, o CESP ele misturou duas ferramentas diferentes. Uma chamada de Proteção para a Família e uma outra chamada de Windows Defender. Ele misturou as duas ferramentas. Então, o que nós vamos fazer? Falar das duas. Claro, essa questão está errada, porque proteção para a família não tem nada a ver com Windows Defender. Mas o que seria essa ferramenta proteção para a família? Essa ferramenta proteção para a família vai ser uma ferramenta que é disponibilizada lá no painel de controle, né? Dentro do painel de controle, para você fazer alguns ajustes no acesso a páginas, a programas, restringindo alguns determinados acessos. Então, dentro da proteção para a família, você vai poder bloquear sites, você vai poder bloquear alguns tipos de programas, você vai poder definir quantas horas que pode usar o computador, qual o horário que pode usar o computador. Então, essa proteção para a família, antigamente ela era chamada controle dos pais, porque realmente era uma ferramenta que os pais usavam para controlar os filhos em relação a programas, a sites, enfim. Então agora é chamado de proteção para a família. Então faz o quê? Bloqueia sites, bloqueia programas, né? Enfim, essa é a ferramenta proteção para a família. Aí coloquei na tela. Já a ferramenta Windows Defender, ela é outra coisa, né? O Windows Defender, ela é uma ferramenta para proteger contra programas maliciosos. Tá? O Windows Defender ela é nativa do Windows, quer dizer que ela já vem no próprio Windows, tá? Ela já vem no próprio sistema operacional, ela é nativa, não tem que instalar, ela já vem. E ela serve para proteger contra programas maliciosos. Aí tem uma coisa, uma particularidade aqui que eu falei para os alunos, por exemplo, da Polícia Federal, da PRF, que é muito importante, que você tem que saber, porque você não sabe qual é a versão do sistema que vai cair. Então se cair a versão 7... no Windows Defender, na versão 7, ele tem uma característica de anti-spyware. Então ele é um anti-programa espião, ele não protege contra vírus no Windows 7, ele é só um anti-spyware, tá? Então ele não é um antivírus. Aí quando foi lançado o Windows 8, aí sim ele veio com status de antivírus. Mas anti-spyware. Então ele veio com esse status de antivírus mais anti-spyware no Windows 8. Quem não lembra o que é um spyware? O spyware é um programa espião, tá? E no Windows 10, que foi que caiu inclusive na prova da Polícia Federal, essa questão vai estar aí daqui a pouco para a gente resolver. Aí ele já veio com status de antivírus, ele veio com status de anti-spyware, e ele ainda veio com status de firewall. Então ele vira 3 ferramentas ao mesmo tempo no Windows 10. Até de firewall, de ferramenta para proteger contra invasão,
né? Então o Windows Defender ele trouxe todas essas características, só que de versão para versão tem diferencial, e por isso você tem que saber. Então essa questão aqui, claro, está errada, porque proteção para a família não tem nada a ver com firewall, não tem nada a ver, não tem ferramenta de spyware, vírus na proteção para a família, essa questão está errada, tá? Vamos para a questão número 6, vamos lá. No ambiente Windows 7, os ícones de atalho facilitam o acesso a determinados locais de rede, arquivos ou endereços, os quais são salvos na área de transferência. Veja, no ambiente Windows 7. O que é no ambiente Windows 7? No ambiente operacional Windows 7, no sistema operacional Windows 7, os ícones de atalho facilitam o acesso a determinados locais de rede. Então ele está falando que eu posso ter um atalho para um local de rede. Sim, a gente acabou de aprender. Nós podemos ter um ícone para ter acesso a uma unidade de rede. Pode ter atalho para arquivos? Também. Pode ter atalho para endereço de página? Também. Agora, os quais são salvos na área de transferência é que está errado. Aqui não seria a área de transferência. Os atalhos, naturalmente, se são atalhos, né? Vocês vão encontrar esses atalhos na área de trabalho e não na área de transferência. A área de transferência, naturalmente o CESP quer que você confunda esses dois nomes, área de trabalho com área de transferência, mas a área de transferência é aquela tela, né? Na verdade é aquela tela não, é aquele espaço na memória, a área de transferência, que acomoda tudo aquilo que tu copia ou recorta. Então copiou e recortou, vai para a área de transferência para esperar você colar no lugar que você quer. Então a área de transferência é isso, armazena temporariamente aquilo que tu copia e aquilo que tu recorta. Tudo bem? Tranquilo? E quando você fala de área de trabalho, sim, é essa tela aqui, que você encontra os atalhos. Naturalmente os atalhos vão ser seguidos aqui na área de trabalho por essas setas. Ó. Essas setas são, tá? São atalhos, essas setas, que tiver a setinha é um atalho. Aí pode ter um atalho para um local de rede, pode ter um atalho para um arquivo, pode ter um atalho para um endereço da internet, enfim, é isso que ele quis dizer na questão. Tudo bem? A essa área de trabalho, ficou bem claro que o CESP usa muito o nome área de trabalho e área de transferência, mas não só isso. Por exemplo, se ele cobrou aqui área de trabalho e área de transferência, para você confundir, ele vai querer que você confunda outras coisas também. Por exemplo, barra de tarefas, barra de status. Qual é a diferença entre barra de tarefas e barra de status? Bota na tela. Ó. A barra de tarefas é a parte inferior da área de trabalho. Essa é a barra de tarefas, ó. Barra de tarefas é essa barra aqui de baixo. Tudo bem? Por que o nome dela é barra de tarefas? Porque toda vez que eu abrir um programa, ele vai colocar esse programa aqui na barra de tarefas como uma tarefa executada. As tarefas que vocês vão executando, vão ficando aqui na barra, na forma de um botão, tá bom? E barra de status não. Isso aqui é barra de tarefas e isso aqui é barra de status. A barra de status, ela fica na parte inferior da janela, para mostrar o contexto do programa que você está trabalhando. Ó, isso aqui está sendo mostrado da barra de status da janela. Então, barra de status é uma coisa, mostra o contexto daquilo que tu está trabalhando. E barra de tarefas é a parte inferior da área de trabalho. Então, você não pode confundir os dois, tudo bem? Na hora da prova, tudo bem? Tranquilo. 7. Os arquivos gerados ou utilizados no Windows 7 possuem um nome livremente criado pelo usuário e sugerido automaticamente pelo software user, seguido de uma extensão que identifica esse software. Por exemplo, doc para o arquivo do Word e XLS para o arquivo do Excel. Então o que ele está dizendo? Todo arquivo tem que ter um nome. Todo arquivo tem que ter nome. Não tem como ter um arquivo sem nome, porque é o nome que vai identificar ele lá dentro do disco rígido do teu computador. Tudo bem? E também para você procurar esse arquivo. Agora o que acontece? Quando a gente fala de nomes de arquivos, se você não colocar o nome, ele coloca um nome automaticamente, ele até sugere um nome para vocês. Então se você abrir o Word e não colocar o nome do arquivo, ele vai pegar algum texto inicial do arquivo lá, do documento de texto, ele vai pegar um pedacinho do texto inicial e vai colocar como nome de arquivo. É isso que ele está falando aqui no início, quer ver? Bota na tela. Ó. No início ele está falando, arquivos gerados utilizados no Windows 7 possuem um nome. Tudo bem? Aí ele fala livremente criado pelo usuário, você pode dar o nome que você quiser, sugerido automaticamente pelo software em uso, ou sugerido, tudo bem? Seguido de uma extensão. Então vai ter o nome do arquivo
ponto, a extensão do arquivo. É isso que ele está falando, ó, seguido de uma extensão. Por exemplo, monografia é o nome do arquivo. .docx é a extensão. Aí ele fala que a extensão identifica esse software. Ou seja, por essa extensão aqui, eu sei que o software que gerou ou o software compatível é o Word, por causa do docx. Se fosse XLSX, é Excel. Tudo bem? Então é isso que ele está falando na questão. Aí o que você não pode deixar de saber aqui também, além do que ele já está falando? Os nomes de arquivos podem ter até 260 caracteres, tá? Então, o nome do arquivo já seguido da extensão, né? O nome do arquivo completo, já com a extensão 260 caracteres, tá bom? E tem alguns caracteres que são proibidos. Quais são os caracteres proibidos? Os proibidos no Windows: barra, contra barra, asterisco, dois pontos, menor, maior, pipe, aspas, pipe é essa barra em pé, tá? Aspas e também interrogação. Todos esses caracteres aqui, ó, são proibidos, tá? Proibidos, não podem ser usados no nome do arquivo. E 260 caracteres todos. Antigamente era 255. Vocês vão encontrar ainda algumas biografias falando 255, tá? Então pode até cair na prova 255 e o CESP considerar certo, né? O CESP é meio doido, né? Mas o certo hoje é 260 caracteres. Aí não esquece o seguinte. Não esquece o seguinte, quando ele coloca aqui, identifica esse software, por exemplo, aí ele coloca o doc. Doc é do Word? Aí você fala, não, é docx no Word. Não, doc é do Word, só que do Word mais novo, ou mais velho, quer dizer. Né? O Word 2003 era doc, né? E o XLSX é Excel 2003 também. Mas falar que é do Excel, XLS, falar que doc é do Word, deixa a questão errada? Não, a questão está certa. Tá? Mesmo que você lembre que mais novo hoje é docx. A questão não fica errada por causa disso. Alguns alunos questionaram, eu dei muita aula para o STM, né, essa prova foi do STM do ano passado, alguns falaram dessa palavra aqui, livremente. Eu até achei assim, mal elaborada mesmo, porque livremente não, né? Ele pode botar o nome que ele quiser, mas livremente o nome não, porque tem os caracteres proibidos. Foram alguns questionamentos, mas o CESP não olhou para isso, tá? Mas a questão está correta, tudo bem? Não esquece disso aí. Vamos lá, então a questão 7 a gente tirou algumas coisas importantes aí que você não pode esquecer. Questão de número 8. Se o computador estiver conectado à internet, o perfil do usuário será criado na nuvem da Microsoft. A nuvem da Microsoft, é bom vocês já saberem aqui também, ela é chamada de OneDrive. O que é nuvem, para quem ainda não tem essa noção? É você armazenar não no seu computador. Você tem um arquivo, tem uma foto, você quer armazenar em um servidor na internet, em um fornecedor de serviço. É o que a gente chama de computação em nuvem. Né? Então, quando você for armazenar em nuvem, a Microsoft tem a nuvem dela, que é o OneDrive. Antigamente era chamado de SkyDrive. Hoje, por exemplo, se você abrir o Word aqui, ó, vamos abrir aqui o Word. Ó, aqui abri o Word, eu quero salvar. Aí eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como. Aí tem aqui, ó, salvar no OneDrive, ou seja, salvar na nuvem da Microsoft, ou salvar nesse computador mesmo. Se salvar no computador não é computação em nuvem. Aqui é armazenamento em nuvem, o OneDrive. Então o OneDrive, já tirando essa informação, ele é a nuvem da Microsoft. Só que não tem nada a ver. Quando você cria um perfil do usuário, o que tem a ver criar na nuvem esse perfil? Não tem nada a ver, a questão está errada. Quando a gente fala de perfil do usuário, o que é importante vocês saberem aqui? Perfil do usuário. É importante vocês saberem que no Windows você vai ter um perfil chamado de usuário padrão. Usuário padrão. Você vai ter um outro perfil chamado de usuário convidado ou visitante. E vai ter um outro perfil que é o de administrador. Aí você tem que lembrar o que a respeito disso? Que o usuário padrão e o usuário convidado, eles são os dois limitados. Eles são limitados a usar o sistema. Eles têm algumas restrições, são limitados. Então quer dizer, não pode instalar programa, não pode remover programa, né? Não pode acessar a pasta de um que você não tem autorização. Né? São usuários limitados. Então quando você tem um perfil para usar o sistema, porque para usar o sistema você tem que ter uma conta de usuário,
Quando você loga com o seu usuário e ele é perfil padrão, quer dizer que ele é limitado, ele não pode fazer o que ele quiser. Se for convidado também, ele não pode fazer o que quiser. Aí tem alguns alunos que ficam na dúvida, professor, mas qual é a diferença dos dois? A diferença é que o usuário padrão, ele é criado para contas permanentes. Contas permanentes. O que é uma conta permanente? Você vai trabalhar no INSS. Quando você chegar lá no INSS, eles vão criar uma conta de usuário padrão para você. Por quê? Porque você vai ser um usuário permanente da instituição. Já a conta de convidado é uma conta temporária, é para uso temporário. Vou botar até aqui, uso temporário. O que é uso temporário? Ah, eu cheguei lá numa loja de informática, eu quero usar o computador só para testar antes de comprar. Eu quero ver se o computador é bom. Deixa eu usar o computador rapidinho aí. Aí o cara, ó, usa aí. Aí você fala, uai, mas eu não tenho que ter uma conta para usar? Você não vai criar, não? Aí o cara, não. Usa a conta de convidado, que é para uso temporário. Eu não preciso criar uma conta para o cara só usar rapidinho o computador. Ele usa a conta de convidado. Então a conta de convidado é uma só tem uma conta de convidado. Você não cria várias contas de convidado, só é uma. E ela é usada temporariamente ali por quem estiver usando o computador. Já dentro da empresa, eu vou criar várias contas de usuário padrão, uma para cada pessoa. E a conta de administrador é a conta sem limitação. Ou seja, é aquela que possui todos os poderes. O cara pode instalar programa, remover programa, né? Ele possui todos os poderes, sem limitação. Tudo bem? Tranquilo? Então matamos a questão aqui, ela está errada. Já falei o que é um OneDrive para vocês e falei os perfis que a gente trabalha aqui, tá? Mais para frente a gente vai aprofundando um pouco mais. Veja, e alguns questionamentos às vezes aparecem. Por exemplo, professor, você disse que pode ter várias contas de usuário padrão. E contas de administrador pode ter várias? Pode. E a conta de administrador é usada só por quem? Só pelo pessoal do suporte de TI. Que eles que vão precisar instalar programa, remover programa, administrar o sistema. Então, se eu tenho 2 administradores de rede lá, cada um pode ter uma conta de administrador. Né? Posso criar várias contas de administrador também, não só uma. Tá? No Linux que tem essa de ter só uma conta lá, mas isso não vem ao caso, nós estamos estudando o Windows, tudo bem? Mas bota na tela, vamos lá. Questão de número 9. Questão de número 9, vamos lá. Na questão de número 9, ele fala assim, ó, quando um usuário cria um perfil no Windows 7, suas configurações ficam registradas e são disponibilizadas sempre que ele efetua o login no computador. Questão correta. O que ele quis dizer? Quando a gente cria uma conta de usuário, você está criando um perfil de usuário para o sistema operacional. O sistema operacional está sabendo quem é você através da sua conta de usuário. Então, quando você loga lá, você está falando, sistema, eu sou fulano de tal. Aí o sistema vai fazer o quê? Vai configurar todo o ambiente operacional de acordo com essa sua identificação. Ele vai te limitar ou ele vai te liberar as coisas de acordo com o seu perfil. Ele vai configurar o ambiente de trabalho, a área de trabalho com o papel de parede que você gosta, com as cores que você gosta, de acordo com a sua conta de usuário. Então a conta de usuário traz informações a respeito de quem vai usar o computador. Então olha o que ele coloca lá na tela, ó. Bota lá. Quando o usuário cria um perfil, suas configurações ficam registradas e são disponibilizadas sempre que ele efetua o login. Quando ele efetuar o login, o sistema pega essas informações a respeito da conta e configura o sistema, o ambiente de acordo com a conta. A questão está correta. Tudo bem? Vamos para a questão de número 10. Antes de fazer a questão número 10, vamos ver algumas informações a mais que eu preparei. É aqui que é a tela, ó. Você coloca o seu nome de usuário e a senha, aí o sistema vai configurar todo o ambiente operacional para você trabalhar dentro do Windows, tá? Então só trabalha se tiver uma conta. E aí uma coisa que foi uma novidade do Windows 10, isso aqui é uma novidade do Windows 10, chamado de Windows Hello. Se cair na tua prova o que é o Windows Hello, é a autenticação, porque quando você coloca o login e senha ali na tua conta, a gente chama isso aí tecnicamente de autenticar no sistema. Autenticar é se identificar para o sistema, né? Então a autenticação biométrica através de biometria é chamada de Windows Hello. Então o Windows Hello é um suporte à autenticação biométrica. Em vez de você usar só senha, você pode usar digital, né? Se tiver um sistema para ler a sua digital, o Windows já reconhece esse sistema de leitura de digital. Então você tem que comprar lá o leitor de digital, né? O leitor de biometria digital, e aí ele já tem o suporte pronto para identificar isso e já funcionar no sistema.
né? Então, a autenticação através do facial também, ele reconhece o seu facial, se você quiser, tá? Você tem a possibilidade também de autenticar através da íris, né, dos seus olhos aí. Então, essa autenticação biométrica é o que a gente chama de Windows Hello. Aí você vai falar, uai, professor, mas eu já tive um sistema antes do Windows 10, eu já tive um computador antes do Windows 10 que reconhecia minha digital. Beleza. Reconhecia. Só que o Windows não dava suporte para isso. O que é dar suporte? É identificar o dispositivo sem muitos problemas. Antes tinha que instalar um programa para reconhecimento do dispositivo que ia ler a digital. E dava um monte de problema, porque às vezes dava incompatibilidade do programa com o sistema. Então dava um maior problema. Eu já tive um notebook da HP antigo que era o Windows Vista e reconhecia digital, só que dava problema direto. Por quê? Porque o Windows não dava suporte para isso funcionar muito bem. Hoje dá. E esse suporte a partir do Windows 10, o suporte só veio a partir do Windows 10, é chamado de Windows Hello, tá? Bota na tela. Então se cair o Windows Hello na tua prova, você já sabe o que é. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 10. Um perfil é criado automaticamente para o usuário na primeira vez que ele efetua o login no referido sistema operacional. Questão correta. Aí você fala, professor, então você está falando que o cara já consegue fazer o login mesmo sem o perfil? Veja, presta atenção, o que ele quis dizer. Quando você vai usar o computador, a primeira vez, instalou o Windows lá, instalou o Windows, aí você teve que entrar no sistema para instalar o Windows. Então, por exemplo, antes de instalar o Windows, como é que você vai instalar o Windows se você não está... você instala ele para entrar dentro dele, né? E lá dentro dele você tem que fazer as configurações. Então, no momento que você instala o Windows, ele já cria um perfil de usuário para você, automaticamente. Por quê? Porque você tem que entrar no sistema para fazer as devidas configurações. Tá? A instalação e a configuração do sistema. Então, na hora que você instala, ele já cria um perfil para você. E aí, a partir desse perfil, você vai criando outras contas de usuário. Tudo bem? Então, entenda, ele cria realmente automaticamente, a partir da hora que você instala o sistema operacional, ele cria um perfil para você usar. Tudo bem? Então, bota na tela. Foi uma questão estranha, né? Eu também, no tempo, achei muito estranha a questão, mas tem lógica, sim. A questão está correta. Tudo bem? Vamos lá. Questão 11. No Windows 8, os nomes de arquivos podem conter qualquer caractere do idioma português, exceto o tio, os acentos grave, agudo e circunflexo? Tá errado. Qualquer não, a gente acabou de aprender que existem caracteres proibidos. O tio não é proibido. Acento, pode botar acento? Pode. Agudo, circunflexo? Pode. O erro está em qualquer caractere do idioma. A gente sabe que tem alguns caracteres proibidos. Questão 12. O sistema operacional Windows 8 é compatível com PCs e tablets. Veja, quando a gente fala de suporte é facilitar o uso dos dispositivos. Acabei de falar para vocês que o Windows 10 trouxe qual novidade em relação a suporte? Suporte, autenticação biométrica. Foi a novidade chamada de Windows Hello, tecnologia Windows Hello, que veio no Windows 10. Beleza. Agora o que acontece? Quando a gente fala de Windows 8, que é a questão, está falando do Windows 8, nós temos o suporte a tablet. Foi o primeiro Windows para tablet. Foi o Windows 8. Tudo bem? Primeiro Windows que deu suporte a tablet. O Windows 8. Você fala na prova, qual é o primeiro Windows para tablet? Windows 8. Tudo bem? E o Windows 7, ele teve também uma novidade no tempo dele, que foi o suporte a monitor touchscreen. Hoje o Windows 10 tem todos esses suportes aqui. Funciona em tablets, suporta monitor de tela sensível ao toque, touchscreen. Mas foram novidades surgindo assim, ó. Surgiu o touchscreen, o suporte a touchscreen no Windows 7, tanto que o Windows 7 trouxe uns botões maiores, né? Porque imagine que as pessoas vão pegar com a mão, apertar o botão com a mão. O Windows 8 trouxe pela primeira vez suporte a tablet, e o Windows 10 pela primeira vez a autenticação biométrica sem nenhum problema, tá? Então, isso foram novidades que foram surgindo. Aí você deve estar pensando, professor, mas
Por que a gente está falando dos 3? Porque a gente não sabe qual é a versão que vai cair na prova. Por isso tem que falar dos 3, tá? O sistema operacional Windows 8 é compatível com PC, computador pessoal e tablet? Sim. Aí você fala, professor, mas o que é PC? PC quer dizer computador pessoal. E tem muita gente que ri quando eu vou explicar o que é PC, né? Ah, o pessoal, professor, isso aí é fácil, isso aí todo mundo sabe. Você sabe mesmo o que é um PC? PC é uma arquitetura diferente da arquitetura tablet. Tablet é uma arquitetura, smartphone é uma outra arquitetura, e a arquitetura PC, de computador pessoal, é uma outra arquitetura. Essa arquitetura PC, ela envolve os computadores de mesa, que computador desktop, computador de mesa, e os notebooks. Os notebooks e os computadores desktop são arquiteturas PCs. Tablet já não é arquitetura PC, por isso que não cai na prova tablet, porque na prova cobra mais é arquitetura PC mesmo. Tablet é uma outra arquitetura, smartphone é outra arquitetura, tudo bem? Então a resposta aí da questão está correta e tiramos algumas informações aí, tudo bem? Vamos lá. Questão de número 13, beleza? Questão de número 13. No NTFS, podem ser utilizadas permissões e criptografia para restringir o acesso a determinados arquivos e a usuários autorizados. Vamos lá. A primeira coisa é saber o que é sistema de arquivo. Para a gente responder uma questão dessa, na verdade vai vir uma série de questões aí fáceis de a gente resolver depois das explicações aqui. Então veja, sistema de arquivos. O que é um sistema de arquivo? Sistema de arquivo são regras. Regras para alocação de arquivos. Aí você vai falar, professor, o que é a alocação de arquivos? É o armazenamento do arquivo no disco. Alocar é armazenar, é gravar no disco. Então, são regras que vão preparar o disco, né? Vai preparar o disco para receber os arquivos. O disco ele não vem preparado. O sistema de arquivo ele prepara o disco, ele organiza o disco aqui de forma que fique fácil armazenar os arquivos aqui. Só para você ter ideia, tem um sistema de arquivo, né, que numera os setores do disco, cada pedacinho aqui é um setor, tem um sistema de arquivo que vai numerando aqui os setores, ó, e tem uma tabela para dizer, ó, no setor 1, ó, tem uma tabela aqui, ó, para dizer, ó, no setor 1 tem um arquivo tal, no setor 2 tem um arquivo tal. Então ele prepara o disco para receber os arquivos. E isso é um sistema de arquivo. O sistema de arquivo é uma parte do nosso sistema operacional. O Windows tem o sistema de arquivo dele, o Linux tem o sistema de arquivo dele. O sistema de arquivo vai preparar o disco para receber os arquivos, tá? Ele vai preparar todo o disco para receber os arquivos. Isso é um sistema de arquivo. E aí, no caso, você tem que lembrar o seguinte. No caso, você tem que lembrar que os dois sistemas de arquivos costumam cair na prova. Os dois do Windows, tá? O sistema de arquivo, nós temos aqui o FAT32, que são os mais recentes, tá? E o NTFS, porque antes teve FAT16, mas nós vamos falar desses dois que são ainda utilizados. O FAT32, ele é antigo, mas ele ainda está sendo usado, tá? E o NTFS é moderno, ele é o que está sendo usado como padrão na atualidade. Então o FAT32, ele é antigo, ele é ultrapassado já, mas ainda é usado, ele não está em desuso, tá? Toma cuidado na prova, não está em desuso. Ele é antigo, mas ainda é usado em discos de menor capacidade, como pendrive, cartão de memória, e o NTFS é mais moderno. Se o NTFS é mais moderno, é porque ele foi criado para substituir o FAT32 em algumas dificuldades que o FAT32 tinha. Por exemplo, discos maiores, discos grandes, o FAT32 não é recomendado. Por isso que ele é usado mais em pendrive, né? O pendrive usa muito o FAT32, discos menores, né? Pendrive, cartão de memória, né? Se forem também de pequena capacidade. Se for de muita capacidade, não é recomendado usar o FAT, tá? E o NTFS são discos maiores, né? HD, né? HD externo, enfim. Então, se você olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui está o meu HD, ó. Meu HD está aqui. Se eu quero ver qual é o sistema de arquivo que está sendo usado nele, clico com o botão direito nele, botão direito, ó, propriedades. Quando eu vou nas propriedades do HD, eu estou vendo as características do HD. Disco local, sistema de arquivo NTFS.
Tá vendo? Então o NTFS é o sistema de arquivo padrão hoje do Windows. Mas o FAT32 ainda é usado em discos de menor capacidade, não esquece disso. Uma vez um aluno até falou, professor, por que eu tenho que saber isso? Porque cai na prova. E a segunda coisa é que no dia a dia também pode influenciar. Vamos dizer que você tem um HD externo. Eu acho que todo concurseiro tem um HD externo. Concorda comigo? Pra que mesmo, hein, você tem um HD externo? Pra quê? Pra guardar o quê? Fala aí, meus materiais, professor, exatamente. E o que você faz com HD externo? Naturalmente você empresta para alguém. Aí vamos dizer que um dia você pegou o HD externo que você usa no Windows, se é um HD externo no Windows, está usando o NTFS, você emprestou para um amigo seu. Um amigo te liga, fulano, não tem nada nesse teu HD. Aí tu, como não? Como não? Minha vida toda tá nesse HD, tá tudo aí, pelo amor de Deus, traz meu HD de volta, você apagou tudo. Aí quando coloca no teu computador, vê os arquivos. Quando coloca no computador do cara, não vê. Por quê? Porque o seu computador está com Windows e o dele está com outro sistema operacional. Por exemplo, o MacBook. Se você botar um HD externo que você usa no Windows no MacBook, ele não vai ver nada, porque lá é um outro sistema de arquivo, é uma outra forma de ver arquivos e criar arquivos e alocar arquivos. É uma outra forma, é uma outra regra. Tudo bem? Então por isso que não consegue ver. Tudo bem? No seu computador vê, no computador do fulano não vê. Então, entenderam por que o sistema de arquivo é importante? E por isso que cai na prova. Aí bota na tela aí, vamos lá. O sistema de arquivo NTFS é moderno, né? Ele é moderno, né? E aí, olha aqui algumas características que faz o NTFS ser melhor. Esse aqui é o FAT32 e esse aqui é o NTFS. Aí o que acontece, ó? Suporte à segurança de dados, hein? FAT32 não tem. NTFS tem, que é trabalhar com senhas nos arquivos. Suporte à compressão de dados, compactar arquivos, ó, FAT32 não tem, NTFS tem. Suporta arquivos com mais de 4 GB, FAT32 não, NTFS sim. O arquivo de 4 GB no FAT até 4 GB, depois não vai mais. Auditoria, né, trabalhar com redes. E journaling, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então o NTFS traz diversas, o quê? Vantagens em relação à segurança, relação a redes, enfim. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso aqui, que cai na prova, vai cair na sua prova, tá? Pra você entender o que é isso aí. Lembrando, eu não gosto de dar curso só basicão, eu dou coisas um pouco mais avançadas, vocês vão perceber, e o Elevator é isso, é para elevar você um nível acima, né? Não é ficar naquele mesmo nível de todos os... Hoje com o curso é o seguinte... Né, concurso está muito concorrido. Por quê? Porque não são tantas vagas. Né? O INSS vai ter muita vaga, mas não são tantas vagas. Então a concorrência é muito grande. Então as pessoas têm que se preparar melhor. Com a qualidade desse elevator é que você está elevando um nível acima. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar aqui que é journaling, tá? Mas vamos lá. O NTFS tem vantagens em relação à segurança, redes, enfim. Aí quando você volta na questão, o que ele fala? Ó, no NTFS podem ser utilizadas permissões e criptografia. O que é criptografia? Segurança. Senha, né? Criptografar aqui vem embaralhar o arquivo, codificar arquivo, para restringir o acesso a determinados arquivos e a usuários autorizados. Questão correta. Característica vantajosa do NTFS. Tudo bem? Em relação ao FAT. Então, isso são informações mais complexas. Não adianta você estudar basicão. Você tem que estudar o básico? Sim. Com o básico você vai acertar ali 50% das questões de informática. Mas sabendo um pouco mais, você pode chegar a 80%, 90%, porque gabaritar informática é um pouco mais difícil, porque tem muita possibilidade de cair. Coisas que você nunca viu. Mas se você chegar a 80%, 90%, você já é vencedor. E esse conteúdo mais avançado é que te faz chegar nesse nível. Por isso que o nome é Elevator. É elevar você um nível acima, que é o nosso objetivo. Tá bom? Aí olha aqui, o que é journaling? Vamos lá. O que é o journaling? O journaling, ele é um tipo de sistema, né? Um tipo de sistema para proteger os arquivos do teu computador, para que ele não tenha algum tipo de corrompimento. Já ouviram falar em arquivos corrompidos? O que é um arquivo corrompido? Você não consegue abrir o arquivo, porque ele está corrompido, ou ele abre faltando um pedaço, enfim. O arquivo corrompido, ele se corrompe porque na hora que ele vai ser salvo no disco, né, na hora que ele vai ser salvo no disco, algum problema deu nesse processo de salvaguarda. Isso acontecia muito com o FAT32, quando ocorria uma queda de energia. Na hora que você estava salvando,
queda de energia. E aí ele não conseguia salvar aquele arquivo. Então o Journaly, ele veio exatamente para, vamos dizer assim, não vou dizer proteger, mas ele trouxe uma forma de salvaguarda de arquivo que é, por exemplo, proteger contra eventuais falhas, falha de energia, enfim. Então olha como é que funciona aí, bota na tela. Na hora que ele vai salvar o arquivo, na hora que você vai salvar o arquivo, ele cria um log antes de salvar o arquivo no disco, tá? Então ele cria um log. O que é um log? É uma espécie de lista, uma listagem, né? Uma listagem, características, log, histórico, o que você quiser chamar. Então ele cria esse log aqui, porque se por acaso desligar o computador, ele tem esse log aqui para depois já salvar no disco diretamente, para ser menos sujeito à falha. Então o que na prova vai cair na sua prova? Você só vai ter que lembrar que Journaly é uma forma, né, de sistema, é uma forma usada no sistema NTFS, no Linux também tem, tá? Que é uma forma de precaver, né? Uma forma de melhorar a salvaguarda do arquivo para ficar menos sujeito à falha. Tudo bem? Isso pode cair na tua prova. E aí cai desse jeito aqui, ó. Considerando que um computador de um analista de TI do STJ tenha desligado inesperadamente, quando ele estava atualizando o arquivo, julgue os itens. Então ele estava mexendo com o arquivo e sem querer desligou o computador. Aí, ó, caso o sistema de arquivo do referido computador seja o NTFS, o sistema estará corrompido quando a máquina for reiniciada. Errado. Por que que não vai? Porque não vai ficar corrompido? Porque o NTFS tem o sistema Journaly, que é exatamente diminuir esse tipo de problema de falha. Tudo bem? Então não esquece que isso aí vai cair na tua prova e quando cair, aí vão falar: ai, a prova estava muito difícil, a prova estava nível hard. Se você estudar sempre o basicão, esse tipo de questão você não vai acertar. Tudo bem? Aí você fala: pessoal, essa questão aí era da parte de noções de informática ou era da parte de TI? Essa aí era da parte de TI. Só que já caiu na parte de noções de informática essa mesma questão relacionada ao Linux. E caiu. E também pode cair novamente agora relacionado ao Windows na tua prova, tudo bem? Então era só para demonstrar para vocês o que é esse Journaly. É uma característica do NTFS que é uma vantagem em relação ao FAT. O FAT32 é antigo, mas não está em desuso. Porém, o NTFS tem mais qualidade de segurança, compactação de arquivo, né, acessos através de usuário e senha, enfim. Então, NTFS é mais vantajoso. Beleza? Então, finalizamos mais um bloco. Daqui a pouco a gente volta em seguida.